Então vamos resolver um exercício aqui, onde a gente vai montar um gráfico fazendo o cálculo da carga e descarga do capacitor. O capacitor, lembrando, ele armazena cargas elétricas, né, nas suas armaduras, que são placas que ficam paralelas, né, separadas por um isolante chamado de elétrico, né, e armazena cargas elétricas, então, em forma de diferença de potencial. Esse armazenamento de cargas elétricas vai se encerrar quando chegar no valor da tensão da fonte, né? Se você colocar os terminais do capacitor direto na fonte de tensão, essa carga vai ser instantânea. Para diversas aplicações, principalmente de temporização, geralmente a gente usa um resistor em série com capacitor para demorar mais tempo, né, para a gente controlar o tempo de carga do capacitor. Então é isso que a gente tem que fazer primeiro, saber qual que é essa constante de tempo entre a resistência e a capacitância aqui desse circuito, que é o resistor de 2K2 ohms, ou 2,2 vezes 10 a terceira, ainda 2.200 ohms, e o resistor e o capacitor de 1.200 microfarad, tá? Ou 1.200 vezes 10 a menos 6. E a fonte de tensão aqui 10 volts. Então a constante de tempo a gente consegue encontrar através da relação da multiplicação entre a resistência e a capacitância. Essa letra aqui é uma letra grega chamada tau. Então ela representa a constante de tempo, tá? Então, para você assimilar bem a fórmula, você tem que escrever ela, né? Você só vai pular essas etapas quando você tiver aprendido. E você só vai perceber que aprendeu quando você não precisa consultar nenhum material para você desenvolver os cálculos desse problema. Então, só vai ter compreendido totalmente quando você não precisa realizar consultas, né? Então, escreva a fórmula e leia ela, as constantes, as letras, né, que estão representadas aqui, com os seus nomes. Por exemplo, a letra tal representa a constante de tempo. Ela é igual a R, que é a resistência do circuito, que está em série com o capacitor. Então a gente vai pegar o valor da capacitância desse circuito que está em série aqui, os dois elementos, né? Então a fórmula é constante do tempo é igual a resistência vezes a capacitância. Então, substituindo os valores, né? O valor da resistência é 2K2 ohms, ou 2,2 vezes 10 a terceira, vezes a capacitância, que é 1.200 microfarad, ou seja, 1.200 vezes 10 a menos 6. Micro é 10 a menos 6. Então vamos fazer isso na calculadora. Utilizando a calculadora, então, a gente vai pegar lá o 2,2, que é o resistor, ESP 3, então 2,2 vezes 10 a terceira, vezes 1.200 ESP menos 6, que é o vezes 10 a menos 6 lá, ó, tá? Então, aperta a tecla de igual e a gente vai ver que o resultado é 2,64. Constante de tempo, 2,64, unidade de medida, segundos. 2,64 segundos. Com o resultado, então, da constante de tempo, agora a gente vai montar o gráfico. Por experiência, né, a gente conhece, sabe-se, né, que é o tempo que leva para carregar esse capacitor aqui, geralmente é aproximadamente lá 5 vezes a constante de tempo. Então, para montar o gráfico no tempo certo, a gente vai multiplicar essa constante de tempo vezes 5 para ver o tempo total que vai levar para carregar o capacitor. Portanto, a conta que a gente vai fazer para saber o tempo total, a máximo, né, para que ele esteja carregado, 5 vezes tal. Como a constante de tempo, que é o tal, é 2,64, vou multiplicar 5 vezes 2,64. Então, novamente na calculadora, 2,64 vezes 5 vai ser igual a 13,2 segundos. Então, o tempo que ele vai levar para carregar é 13,2 segundos.
Então montei o gráfico aqui, ó, com 10 valores de tempo. Eu coloquei 15 segundos, apesar de que a resposta só foi 13,2 segundos, as 5 vezes, né? Atenção, mas para dar esse intervalo aqui, né? Com um valor mais inteiro e eu poder dividir aqui mais facilmente. Então ficou lá 1,5, de 1,5 até em 1,5, com 10 segmentos de tempo, até chegar no 15 segundos. E a tensão coloquei de 1 em 1 volts até chegar no nível 10 lá também, para a gente montar o gráfico aqui. Então agora vamos montar a fórmula do cálculo da carga do capacitor. Então a fórmula está representada aqui, ó, né? Vamos falar sobre, novamente aqui, ó, montei a fórmula, VC, que é a tensão no capacitor, é igual a tensão da fonte, VF, vezes, daí entre parênteses aqui, que multiplica com tudo isso aqui, 1 menos a constante amperiana elevado ao menos tempo, divididos por RC. Lembrando que RC é a constante de tempo que a gente já calculou lá em cima, então vai ser o 2,64, tá? E o T vai ser os tempos que eu identifiquei aqui. Portanto, eu já criei aqui os tempos para a gente colocar o resultado das tensões de carga para cada tempo que a gente identificou aqui na tabela. Então vamos lá. A primeira conta aqui eu substituí os valores, só faltou substituir a fonte de tensão aqui, que é 10 volts, né? 10 volts vezes 1, né? Menos a constante de tempo. O tempo inicial eu vou considerar também aqui, só para a gente ver, vai dar 0 volts sempre, né? Mas eu vou fazer aqui só para não perder o costume. Então, tempo igual a 0, divididos por 2,64. Vamos montar isso aqui, essa fórmula aqui na calculadora, né? Substituir os valores aí. Então tá lá, é o 10 vezes, abre parênteses, 1 menos a constante neperiana, ela fica aqui em cima, ó, e elevado a x. Portanto, para a gente acessar ela, vamos ter que apertar a tecla Shift e o LN aqui que está elevado lá em cima, lá, daí vai aparecer o E ali, ó, tá? Daí vamos abrir parênteses de novo para colocar o que está lá dentro, né, que é o expoente. O tempo eu considerei menos 0, né, menos 0. Eu vou colocar aqui, como eu sei que vai ter alguns dígitos, eu vou colocar aqui 0,00, porque depois eu vou só substituir os valores ali, né, divididos pela constante de tempo, que é 2,64. Então, 2,64. Daí fecho o parênteses duas vezes, né, igual. Obviamente que vai dar 0 volts, tá? Então, essa é a tensão inicial. O próximo valor de tempo é 1,5 segundos. Daí assim por diante. 3, 4, 4,5, 5 e vai dando continuidade lá, né? Então, eu coloquei aqui a fórmula de novo, ó, tensão no capacitor, 10 que é a tensão da fonte, vezes, abre parênteses, 1, menos a constante amperiana, elevado a menos 1,5 que é o tempo, divididos por 2,64 que é a constante de tempo, tá? Então lá na calculadora eu não preciso mais repetir a fórmula, é só pegar a flechinha aqui e trocar o tempo, porque a única coisa que muda é o tempo. Agora eu vou pegar e colocar 1,5, tá? Então, colocando lá, 1,5, ele vai ficar 1,50, né? Porque depois quando chegar lá na casa decimal não preciso reescrever lá. E o resto da fórmula já está pronto ali, então só coloco lá, ó. Então ele foi para 334 volts com o tempo de 1,5 segundos. Então coloquei a resposta aqui, né? E está aqui, ó, para o tempo de 1,5 segundos, tensão no capacitor é 4,334 volts. Então agora na calculadora eu só vou repetindo essa fórmula aí e achando as tensões, né? Então volto lá para trocar o tempo agora para 3 segundos. Para colocar para 3 segundos, eu vou ter que apertar o 3,0, né? Daí fica 3,00 igual.
Olha lá, deu 6,79 volts a tensão no capacitor. Próximo é 4,5 segundos, então vamos voltar lá, né? Quando chegar o cursor em cima do 3, eu aperto lá 4,5, né? Aperto igual e está com 8,181 volts em 4,5 segundos. Próximo é 6, então eu já voltei o cursor lá, né? Então 6.0, aperta o igual e está com 8,97 volts. Então tensão no capacitor para 6 segundos, 8,97 volts arredondado já. Bom, a partir de agora eu vou produzindo esse mesmo procedimento. Creio que já deu conseguir entender como que faz para achar a carga, a tensão no capacitor por valor instantâneo no tempo. Eu vou calcular todos os outros aqui e daqui a pouquinho eu pulo já com os resultados aqui. Então, com todos os valores calculados, você vai percebendo aqui, ó, que à medida que vai aumentando o tempo, ele vai se aproximando do 10 volts. Sendo quando já está no 7,5 segundos, ele já começa a estar no 9 lá e vai aumentando bem mais devagar, né? Ó, 9,8, 9,9, que é o próximo do tempo máximo lá, que é 13,6 segundos, né? 13,5 aqui. Então 9,94. Quando está no 15 segundos, já está com 9,966 volts, praticamente 10 volts. Então lá no gráfico a gente vai só apontando lá, ó, no instante 0, 0 volts, depois aproximadamente lá 4,33 volts, o 6,79, depois 8,181, 8,97 e daí os pontos lá de 9 volts, né? Que vai se aproximando no 10 lá. Então a curva característica aqui do tempo que ele leva para carregar, ele começa aqui, ó, num valor instantâneo rapidamente, depois ele vai diminuindo a velocidade que ele vai aumentando a capacidade, a capacitância dele, né, o armazenamento de cargas elétricas. Então, interligando os pontos, está aqui o gráfico da carga do capacitor. Tá? Encerrado esse primeiro passo aí, nesse primeiro vídeo. Próximo vídeo daí vamos para descarga do capacitor.